Boa tarde, amigos. Aqui é o Alberto da Loja Universo do Curió. Pessoal, hoje é um vídeo bem diferente, um vídeo muito importante. Todo mundo que cria e mantém ave em ambiente doméstico, gosta de passear com a sua ave, é fundamental o que vai ser colocado aqui hoje, porque é uma regra, uma lei que ocorre aqui principalmente no estado de São Paulo, né? Por que o estado de São Paulo? Porque cada estado tem as suas regras e normas a serem cumpridas, né, meus amigos? Para quem possui aves em ambiente doméstico, né? Então hoje a gente vai começar falando o quê? Sobre a IN10, né, Danone? Primeiramente, pessoal, quero agradecer a vinda do amigo Danone. Para quem não conhece ele, pessoal, ele já foi presidente da Cerca, Clube da Cerca de São Paulo, um dos maiores clubes do mundo, foi o maior clube do Brasil, né, Danone? Um dos maiores. E hoje ele pertence à parte da tesouraria da FEBRAPS, que é a federação aqui de São Paulo, né, pessoal? E veio aqui para estar dando para nós essa palhinha das normas e diretrizes do que deve ser feito com a sua ave de forma legal, né? E Danone, qual a sua formação? Sou bacharel em Direito, tenho mestrado em Direito Ambiental e pós-graduações também na outra área. Além de comércio exterior. Além de ser criador do nosso meio, o pessoal sabe o que está falando, né? E está dentro da FEBRAPS participando de tudo que acontece das normas e direitos e deveres, digamos assim, né? Pessoal, a gente agradece também a toda a diretoria da FEBRAPS por estar cedendo Danone por essa palhinha para nós aqui, né, Danone? O pessoal do Cacotri, o pessoal do Canto do Curió, do canto de tudo, né? Da Goleirinha, do Pichalo, todos os apreciadores de aves de uma maneira geral. Pessoal, quem não me acompanha meus vídeos, né? Hoje eu vou estar mais de coadjuvante, na verdade, né? Sim. Até gaguejei, que ele quer comandar já a palestra aqui, né, Danone? Por qual foi o intuito do Alberto me convidar para vir aqui conversar? Ele me ligou há 2 semanas atrás, não, Alberto? Que o pessoal comentou que no estado de São Paulo a N10 não está valendo. Então o que acontece? Assim eu vou passar para vocês. Todos os criadores, eu sou um criador amador. Eu acho que antes de ficar espalhando fake news, tem as instituições, verifica o que está acontecendo na categoria, porque hoje não é mais hobby, gente. Eu falo que tem uma linha do tempo. Entre 2000 e 2001 era aquela das federações e associações, e de 2001 em diante que passou para na época da autarquia, que é o IBAMA. Hoje, depois da LC 140, é os estados que são responsáveis pela administração e manejo da fauna, tá? E da flora e biodiversidade. O que acontece? No estado de São Paulo, nós temos uma PL 1295 que está em trâmite. Isso é... Na época era presidente do Cerco, o Edilson me enviou o projeto-lei, era o único que tinha na época, e falei para ele que o deputado Campos Machado colocou. Hoje, eu vou até antecipar, ele está na ordem do dia. Muito legal. O que a FEBRAPS vem fazendo? A FEBRAPS, junto com o nosso presidente, o Zé Carlos Unego, o Joãozinho, o secretário, eu também, diretor financeiro, nós já tivemos 2 reuniões com o Campos Machado. Tá? A última, ele vai tentar marcar uma reunião com o Colégio de Líderes. Tá? Para poder o quê? Para poder ser votada a nossa PL. Aí sim a pessoa pode falar que a N10 não está valendo no estado de São Paulo. Então, só recapitulando, pessoal, a N10, pessoal, que está vigente hoje ainda assim e possivelmente sendo aprovado a PL 1295, né, Danone? É isso que está em pauta aqui no estado de São Paulo, pessoal. Isso é o fato real, né? O que realmente está acontecendo, né? Pelos outros estados, eu não posso falar. O que acontece hoje? Hoje é assim. Nós temos a Cobrap, através do Sebastião, está fazendo um grande trabalho para nós. Tá? E aqui o estado de São Paulo é a FEBRAPS. Muitos não sabem, quando o doutor Afrânio, eu tiro o chapéu para ele, que a organização dele perante a federação, eu que peguei o financeiro... Até o patrimônio, né? Nossa, sem comentários. A gestão do Joãozinho, quem não sabe, o Joãozinho é secretário hoje da Cultura de São Caetano. Ele tem uma influência política muito grande, ajuda sempre nós que precisamos nas reuniões no SMA. O Nego está fazendo um grande trabalho, continua. Então, ali a diretoria FEBRAPS em si. Além de ser os criadores e conhece também. Sim, né? porque realmente são criadores. Para não citar alguns nomes, você falou desse, não falou de outro. Sim.
Sim, tem o diretor de Capotrim, que é o Nego, tem o diretor de Curió, que é o Carlos Troca, tá de bicudo, infelizmente a gente sabe que a categoria de bicudo tá um pouquinho assim, mas não vou entrar no mérito da questão, porque hoje o foco não é cidade. O que eu tenho que falar para os criadores amadores? Eu tenho notado que muitos criadores eles têm preguiça de ler. De vez em quando eu também tenho preguiça, muito. Terminei, como eu vou falar a verdade, quando eu terminei a faculdade de Direito, tem livros lá no guardado, não quis ler. Mas somos obrigados a ler. Por quê? Porque o criador amador hoje não é simplesmente você ter uma ave, é só uma ave, não. Existe regulamentação, existem normas, existem procedimentos que têm que ser seguidos. Eu vejo pessoas falar assim, IN não é lei. Gente, existe uma hierarquia. E nós temos a pirâmide, que é de Kelsen, teoria pura do direito, que vem a Constituição Federal, os decretos-leis e as normas. Tá? Então, a autarquia, que no caso do IBAMA, ela tem autorização para fazer uma instrução normativa que é para o quê? Para a administração saber qual o procedimento numa categoria. Se toda vez que uma autarquia, que é o caso do IBAMA, INSS e outras, tiver que criar uma lei, nosso país para. Por quê? Depende do legislativo. Ele vai ter que pegar um deputado federal para poder criar uma lei, para criar uma lei, vai para o projeto, voltar nas duas casas, e tem um trâmite, vai levar 20 anos para não ficar onde estamos. Então, criador que vai criar, por favor, eu vou falar alguns artigos, é os principais, é os básicos que vocês têm que manter. Por quê? Toda hora eu escuto, eu não sabia. Não é que não sabia, é porque você não quis ir atrás. Porque hoje, através da internet, se eu digitar IN10, se eu digitar PL 1295, eu acho. Vai ter dúvidas. Chega, outra coisa, tem dúvidas. Não vai perguntar para o colega. Vai, quem sabe, se você é associado. Seu clube. Não, o clube, eu indico mais o clube. Senta, conversa com o seu presidente, ó. Eu tenho dúvida, é verdade isso, não é? Por quê? Cria um fake news. Verdade. Eu participo de alguns grupos, eu vejo tanto fake news que eu nem respondo mais. Verdade. E criador amador tem que tomar muito cuidado com o que ele faz. Verdade. Por que acontece, Alberto? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Se eu colocar o óculos aqui, que é a idade doente, é problema. Artigo 4º da N10, ela é bem clara, que para a pessoa ser criador amador ter mais de 18 anos, não pode ter algum processo transitado julgado e algumas coisas mais administrativas também na parte do direito ambiental, na parte ambiental. Desculpa, eu coloquei direito, mas ambiental. Então, o que acontece? Então, existe procedimentos. O outro, ó, esse daqui é o clássico, que todo mundo pergunta, artigo 6º, ó. Fica proibido o criador amador de passar informes, mantendo o mesmo endereço indicado no ato do seu registro, empreendimentos de outras categorias de criação de fauna silvestre e que possuam a mesma espécies autorizadas seu criador amador passar informes. Então tem que se atentar. E outra, essa daqui é fundamental, a turma briga. O registro de criador amador é individual. Proibida a duplicidade de registro do plantel e mesmo nome do mesmo interessado. Tem pessoas que falam assim, pô, tem eu e esposa. Por exemplo, Alberto, aqui número 001, certo? Perfeito. Você quer ter um registro no seu nome e da sua esposa. Como você vai escolher se vai ser no seu nome ou da sua esposa? Tá certo. Um endereço. Se aqui fosse duas casas, 001, 001A, cada uma com entradas diferentes, logradores diferentes, tá? O que eu quero dizer? É o mesmo endereço, mas números diferentes. Então, vamos lá. Sua residência aqui, o número é 001. E você, quero ter o nome da minha esposa. Não pode. Ou é seu ou dela. O endereço. Se casos são, por exemplo, são duas residências, números diferentes, aí no caso pode ter. Mas não, lógico, não sendo sua esposa, outro criador que está aí, não tem nenhum problema. O que eu falo muito para o pessoal, eu friso muito, é ler o artigo 7º da N10. Eu acho que é um dos artigos mais importantes que se tem. Artigo 7, pessoal, da N10, vamos lá. Eu vou falar para vocês, criador, é uma polêmica que meu ponto de vista, eu acho que
conforme está se evoluindo, porque eu falo que os carburadores, que foram o pessoal que fizeram todo o trabalho, hoje, em 1994, Roberto, na região que eu moro, eu criei o primeiro filhote de pixá na região. Muito legal. Era uma gaiola de 2 metros no Xaxim. Hoje o negócio está tão avançado que é uma gaiola pequena. Hoje eu vejo criadores de... Só que vende R3 hoje em dia do pixá, né? Nossa, hoje eu vou falar para você o que eu presencio, o que eu estou presenciando. Criadores de coleira, de azulão, de pixá, de tizil, de bigodinho, de pinta-silva, de canário que já tem. Aqui em São Paulo, assim que eu saiba, aqui na Grande São Paulo, o Clube de Santo André tem uma roda de coleira parda. São coleiras criadas em cativeiro que estão dando show. E uma coisa importante, fazendo um adendo, é o único clube ainda que tem roda de fibra de curió e de bicudo. Muitos outros clubes não estão fazendo aqui próximo de nós, tirando Ribeirão Preto, outros clubes aí mais afastados, é forte. É um trabalho importante que futuramente eu acho que o pessoal tem que olhar. Mas vamos aqui dar sobre R10. O artigo 7º, o caput dele, ele é bem claro, que é proibido o criador amador ele vender a venda, a exposição à venda, a exportação, qualquer transmissão a terceiro com fins econômicos de passariformes. E outro adendo que o pessoal muitas vezes não sabe, o ovo, vou vender o ovo dessa ave, também está aqui, ovos e anilhas, por parte de criador amador, é proibido. O outro clássico, parágrafo 1º do artigo 7º, muitos criadores amadores têm seus comércios, certo? Então está aqui, é proibida a manutenção de pássaros em seus estabelecimentos comerciais. Então não pode. Não, eu vou ter. Não pode. Eu vim aqui, o fiscal levei uma multa, porque está aqui, Então o que acontece? Ambiente sem condições, insalubre, também o artigo 2º cita. Freio de mofada, né? Como sempre. Sim. Higiene, Um adendo, uma coisa que a turma não sabe. Você está aqui no parágrafo 3º do artigo 7º. A manutenção de passariformes devidamente registrado em áreas públicas é permitida, como praças, locais arborizados, desde que não caracterize o quê? A exposição à venda ao torneio, certo? E também não querer pegar a ave aí solta aí. Então, um conselho que eu te dou, se eu for passear com a sua ave, relação em guia de transporte, isso já está na N10. Pessoal, quer passear com o seu passarinho? Pode passear normalmente, está na lei, está na regra, né? Precisa aqui no Estado de São Paulo, né? Vai precisar do quê? Da sua relação de aves, só imprimir a sua relação e fazer a guia, né, Danilo? A guia de transporte, no site do IBAMA, que nós temos acesso pelo CISPAS, consegue puxar. Outra dúvida que eu vejo, muita gente pergunta o que deve constar no crachá. Isso é importante, pessoal. O que colocar no crachá da sua ave, o que é fundamental que está na regra, né? Pela IN10, tá? Número da anilha CTF. Não está pedindo o nome do pai, da mãe, quem criou, quem não criou. Uma coisa que é proibida, colocar alguns crachás que tinham o símbolo do IBAMA, não pode. O símbolo do IBAMA, pessoal, é considerado um selo público, né? Então Sim. vocês não podem colocar no crachá, mas eu acho que é bonito. O pessoal acha até que está agregando, mas na verdade não pode, é proibido, não né, pode. pessoal? É do Alex e Dilex. A lei é dura, mas é a lei. Até pegando o gancho, né? O que seria o CTF? O seu código de criador, né? Todo mundo tem o seu CTF, o pessoal que é o criador amador, né? E até a gente pega como gancho, que é assim que você apere 1295, o pessoal vai ter como um agronegócio o hobby, a criação da ave doméstica. Eu falo para você que o mercado pet cada vez mais vem se crescendo. Alberto, eu vou dar um exemplo quando eu citei em 94. Vou citar o nome de uma pessoa, aqui peço sua permissão, e se ele escutar ele vai saber. Quando eu comecei a criar pixá, em 94, então era um pouco complicado. Nós tínhamos a larva, começou algumas pessoas a ter grilo. E um cara que me ajudou muito, eu digo, foi o Nelsinho. O Nelsinho me levou numa senhora lá em Santa Isabel, que ia toda semana buscar siriri. Era siriri, aqueles torrão de cupim, que até um saco rasgou, mexeu no meu carro, escutei um monte da mulher. Hoje a tecnologia está tão grande que eu vejo assim, nós temos rações, não vou citar nomes,
para não criar nenhuma propaganda, apesar de você vende vários aí. Até uma das empresas que aumentou de 5 anos atrás para agora. Alberto, o mercado pet hoje está muito grande. Então, o que eu falo para vocês, o criador amador hoje ele tem uma facilidade muito grande para poder manter sua criação. Outra coisa que eu vou deixar para criador amador, presta bem atenção. Depois não adianta chorar, que lugar de chorar é na cama porque é quentinho. Seu CPF, sua senha é sua, é pessoal sua, você irá responder penalmente e civilmente. Ah, eu prestei para o meu colega, então o senhor vem aqui e me deu o número do seu banco, da sua senha do banco, que é a mesma coisa, eu vou lá, vou gastar seu dinheiro, comprar no seu nome, você vai falar que fui eu. O banco vai virar e falar para você, não, mas é seu CPF, gente. O que eu vejo, eu não sei mexer, manda para terceiro, vai na sua associação. Outra coisa, Alberto, que eu quero deixar aqui, um ponto sobre que eu citei a associação. Então tem associação que cobra, por exemplo, R$ 270 por ano de anuidade. Para dar suporte, né? Certo? Eu não vou pagar a associação, para quê? Não faz nada para mim. Gente, a associação faz muita coisa. Quando você paga essa anuidade de R$ 270, se você dividir por 12, que não dá R$ 30 por mês, não é o custo do motoboy. O da associação, o que acontece? É que eu falo para você, criticar é fácil. Chega para o seu presidente, porque a pessoa que é presidente de uma associação, ele tem que escutar seus associados. Não é ele fazer o que ele bem entender. Nesse ponto, o associado chega, pergunta, e tem um outro lado também do presidente que acha que ele é empregado. Tá? Eu sei porque eu fui presidente, você bem já sei como funciona. Chega para o seu presidente, eu tenho a seguinte dúvida, assim, 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 te garanto que ele vai explicar. Até porque a educação é a base de tudo, de ambos os lados, né? Uma época eu implantei até isso daí, depois me criticaram, mas eu vou dar uma sugestão. Quando um associado chegar na sua associação, ele for solicitar a transferência, vai na associação, faz um documento. Quando que a associação faz um documento? O associado vai preencher, falar quais os números dos anéis que quer fazer a transferência, fazer a doação para o outro criador amador, e ele guarda uma cópia. Por quê? É uma cópia para a associação, para se respaldar politicamente, e para o associado. Por quê? Porque, eu não mandei fazer essa transferência. A verdade, a memória de nossa são curtas. Muitas vezes a pessoa fala assim... Fora o volume de pessoas também que é feito. Volume de pessoas, sumiu a anilha da minha relação. Foi fulano de... Então, gente, é isso daí que eu quero pelo menos alertar, porque quem vai responder é você. Se tiver lá no seu plantel passarinho número 1, anilha 001, não está na sua relação, o problema é seu. Você fez o que você fizer, qualquer ato que você fizer dentro da sua transferência, da sua relação, pelo CISPAS, é responsabilidade sua, seu CPF. Não é do seu vizinho, do seu primo ou coleguinha. Então, pegando o gancho, pessoal, não deem a senha para ninguém, né? A senha é de vocês, né? Um outro clássico também que eu falo, essa daqui, eu vejo assim que muitas pessoas, tem muitos criadores aí que eu tiro o chapéu, Roberto. São tratam muito bem as aves, eu tenho que dar os parabéns, mas temos pessoas também que não tratam bem. Eu acho que tem que separar o joio do trigo, já está na hora, porque existe uma linha assim, os criadores realmente, existe os traficantes que não é criador, que não é nada, não pertence à nossa categoria. Tem pessoas que, é o que eu falo para você, os criadores amadores hoje, ele está tão assim avançados, que hoje ele não adianta trazer árvore do mato para ele, que ele não quer, ele vai querer criar. Você olha, hoje tem gaiolas aí. É igual tudo de graça, pessoal, quer, né? Não quer, de graça. Outra coisa, puleiros de diferentes diâmetros, alimentos adequados, tá? Higiene, né? Higiene, principalmente. Igual eu citei, vou falar para vocês, vou colocar aqui uma dúvida, igual o amigo perguntou. Da sua residência, você deve manter sua relação atualizada e todas as aves identificadas. Então, na minha residência, chegou a fiscalização, eu não estou lá. Eu não estou aí, ele não pode entrar. Pode. Ele vai verificar as aves, não é você. Se você tem na 6514 de 2008, a lei, informando que tem multa, acho, salvo me engano, R$5.000. Então, gente, o que eu falo para vocês? Criadores, você tem seus plantéis? Mantenha atualizado. O que eu faço, Alberto? Você me doou uma ave. Eu abri uma pasta, o conselho que eu dou para vocês, abre uma pasta e coloca
todos os documentos referentes ao plantel. Você me doou a anilha do passarinho 001. Eu tenho a cópia da relação antiga, eu dei o aceite na transferência e tirei a relação nova. Eu guardo. Ali, se você for olhar acima, tem a data que você estava com a relação antiga. Por quê? Qualquer problema que tiver, alguma fiscalização, você tem como provar. Tá certo. Outra coisa, o conselho que eu dou. Nós somos consumidores. Perfeito. Tá? Fugindo até um pouquinho do NN10. São dúvidas que eu vou colocar que eu sei que acontece. Nós adquirimos anilhas de uma empresa cadastrada no banco. Perfeito. Essa empresa tem CNPJ. Quando ela te envia a anilha, você tem a nota fiscal. Qual o conselho que eu dou? Guarde aquela nota fiscal. Aquele é um documento, prova que você adquiriu a anilha. Perfeito. De um local autorizado. Por quê? Teve um tempo atrás, que todos nós sabemos, estava tendo fiscalização falando que o diâmetro da anilha Estava diferente. Então é assim, tirando a parte de passar informes, nós estamos amparados pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor. Até porque é um produto, né, pessoal? Se não me engano, artigo 26 do CDC, ele diz bem claro qual é a garantia que tem os bens não duráveis e os bens duráveis. Os bens não duráveis, se não me engano, é 30 dias, os bens duráveis, 90 dias. O conselho que eu dou, chegou a anilha, tem 6 posições, quem tem seu parquímetro médio não está de acordo, você tem todo o direito de mandar falar, não está de acordo. Então, o que acontece, eu falo para vocês, hoje não é mais hobby, hoje é o quê? Hoje você é um criador amador. Na época dos meus avós, o seu, era comum a gente ver com decoração caipira com uma gaiolinha pendurada. É verdade. Pra você ter uma base, Alberto, eu estou nesse meio. Era marinense, era cultural o negócio. Sim, desde os 6, 7 anos de idade eu lembro. Meu avô tinha os passarinhos dele, eu ia na época do cerca lá que tinha escadona lá embaixo do Piranga que eu ficava observando. Ia lá no museu, deixa eu falar. Para você ver, em 88, 89, não, 88, 89, 90, tinha o cerca, eu ia lá em Mogi. Eu ia lá ajudar o Braz na época do Cacotrico, o Braz era presidente. Então o que acontece? Eu acompanhei muito a evolução do que é hoje, né? Então hoje o que eu quero passar para vocês, nós temos aqui a Instrução Normativa N10, certo? Para quem tiver dúvidas, se tiver meu acesso pode perguntar, mas essa é a base que eu passei, o básico. Você manter sua relação em casa, atualizada. Saiu para algum lugar, emite sua relação e guia de transporte. Outra coisa que eu já ouvi falar. E é de graça, pessoal, de transporte, só pegar e imprimir. Imprimir, tá aqui, ó. Eu tenho minha guia de transporte e minha relação no celular. Eu vou falar para vocês. Tem fiscalização que aceita, mas aqui está dizendo que você tem que portar. Por que eu falo para vocês? Você fala, pô, Danone, você está indo contra? Não estou indo contra. Eu estou falando que está na IN10, por quê? É igual o Detran. O Detran lançou o aplicativo CNH digital. Quem sabe o SMA daqui a uns anos lança o aplicativo da relação guia de transporte digital. Que eu acho que é digital, né? Sim, é até mais fácil. Só que por enquanto não. Então, imprima a sua relação, imprima a sua guia de transporte. Crachá, CTF e número de anilha. Depois você coloca o que você quer. Acabou, mas os principais são essas duas informações. E sem o selo do IBAMA, né? Principalmente, que é um selo público. E outra, gente, criador amador não pode vender passarinho, não pode exportar, não pode comercializar, não pode fazer torneios paralelos sem a devida autorização de alvará da SMA. Quem tem são as associações e as federações. E nem vender ovo, né? Nem vender ovo. Você entendeu, gente? Então, fica aí mais explanando da N10 que você queria. E por enquanto, tá? O que está valendo no estado de São Paulo no SMA é a IN10. O qual a federação, através do seu presidente, o Negro, o Joãozinho, está fazendo um grande trabalho. Eu gosto muito deles. Sim, eu vou citar aqui agora já o do GTA. Isso, claro, eu gosto do GTA. Do GTA. O GTA é o seguinte, tem uma briga, o pessoal fala que tinha que acabar o GTA. Então, só estou pegando um gancho, uma dúvida muito comum das pessoas. Qual é a diferença entre o GTA e a guia de transporte, que é o básico para o pessoal, né? Quando tem o GTA e a guia de transporte, né? A guia de transporte é para você se locomover da sua casa até um outro local, certo?
E o GTA, essa guia de transporte animal, ela é o quê? Ela é rastreabilidade, é uma rastreabilidade que a EUEDA, Escritório de Agricultura, tem de saber da onde foi a ave e qual o destino dela. Por quê? O estado de São Paulo, ele contém as maiores genéticas de frango. Sim, exporta Frango de corte, frango de corte. Então vamos lá. Muita gente não sabe, mas as gripes, elas vêm das aves. Aí a pessoa vai falar para mim, mas minha ave fica dentro da minha casa. Tranquilo. Está arriscado também pegar. Nós temos a gripe aviária. Micoplasmose dá em aves. A Newcastle dá em aves. A gripe aviária pode dar nas nossas aves. Eu vou te dar um exemplo. Deu na Europa quando eu quero um tempo atrás, né? Deu. Foi sério. Então é protegendo a própria genética e os negócios do estado de São Paulo. Eu estou colocando o estado de São Paulo. O nosso estado, sim. É porque o nosso estado, até febre aftosa, esse negócio aqui não tem. Se tem, você sabe que prejudica toda uma cadeia de produção. Sim, sim. E pode haver problemas. Então vamos lá. O GTA, quando foi implantado, que até acabou os torneios, na época não podemos fazer, eu era presidente do Cerca, eu e o Nego, que era presidente de Santo André. Meu, hoje está bem avançado, estou muito, assim, está se evoluindo. Antigamente, precisava, para emitir o GTA, precisava ir até o parque aqui no caso da Água Branca, para emitir o GTA aí na sexta-feira, pegar o GTA para poder vir. Hoje não, está tudo eletrônico. E as pessoas trabalham também, né? É por isso que tem as associações. Então eu vou falar para você mais ou menos a evolução. Tivemos uma reunião já no EDA e demonstramos que eles têm a própria rastreabilidade de todas as aves que estão se locomovendo no estado de São Paulo através da própria guia de transportes emitida pelo CISPAS. Ali você vai emitir a guia de transporte, eles vão estar acompanhando. Então demos esse exemplo, tá? Hoje teve a visita de pessoas do SMA, Secretaria do Meio Ambiente, ano passado, no Clube de Santo André, que temos o sistema pássaros.org, salvo não me engano. Está sendo elogiado, né? Não, muito bom. E demonstramos que ali a gente sabe de todas as aves que estão participando do torneio, não só a nível estado de São Paulo, a nível nacional. Sim. E tem muitas associações, que isso é federada a FEGAPES, ou entes filiados, porque esse programa é disponibilizado de graça, não é cobrado. Até vou dar uma opinião particular minha, do Alberto, né? Eu vou genotipar todos os meus pássaros. Alberto, eu vou falar sobre a genotipagem que eu acho. Eu vou genotipar tudo. É assim, Jesus Cristo... Não façam trambique com os meus pássaros, porque eu vou genotipar tudo. É assim, Alberto. O que eu acho da genotipagem? Eu vou te dar um exemplo. Eu sou a favor, tem muitos que são contra. Eu vou te falar no que Você está devendo genotipo. Por que eu sou a favor? Por exemplo, chegou uma fiscalização, minhas aves são genotipadas, na minha residência. Essa ave aqui está suspeita de anel adulterado. Falou, olha, essa ave foi criada em cativeiro, certo? Certo. Você pode falar, então tudo bem, fiscalização, vou pegar uma câmera, vou filmar, você pega ali os filhotes, pega o sangue, colhe o sangue com todas as informações dele, você está vendo? Vou pedir a genotipagem. Está aqui. E manda para o laboratório. Eu acho que tem uma garantia para você e para o fiscal, né? Sim. Por quê? Por que eu estou chegando nisso daí? Porque chega naquele problema que teve da Nília, que falaram que estava vindo fora de Mindola. Ah, essa ave é criada em cativeiro, não é criada, é apanhada na natureza? E a genotipagem eu acho que é a melhor forma que se tem hoje. Por quê? Você vai, além de mais, você vai dar um documento, porque é um laboratório renomado, ele não vai fazer só porque você é bonito, ou vai te colocar que é a genotipagem da ave. Muito pelo contrário. Se você tem o sangue da mãe e do pai, o que acontece? Mesmo que eles tiver ido a óbito, você prova que aquela ave foi criada em cativeiro. Verdade. Vai estar guardado sangue. Num auto de infração alguma coisa, isso daí é muito importante. E já aproveitando isso, Alberto, vou deixar claro uma coisa que a turma, muitas vezes as pessoas não sabem. Uma fiscalização que a pessoa autuada tenha cometido algum crime ambiental, ela responde na esfera administrativa, que no caso é a multa, tá? E ela responde tanto penalmente como civilmente.
Então você vai ter dois processos. Um, você vai ter que provar que não cometeu um crime ambiental, você vai gastar aqui com os honorários advocatícios, e o outro, você vai ter que recorrer administrativamente. E tem uma coisa muito importante que a turma não sabe. Se você receber uma auto de infração, eu não vou pagar, não precisa pagar. Se for para dívida ativa, o Estado executa, execução fiscal. Por quê? Só pode executar. Como se fosse um título, né? Não, só pode entrar com execução fiscal depois que tiver o CDA, a certidão de dívida ativa. Tá? Então, um conselho que eu dou para vocês, gente, a N10 está aqui no computador. Passei os artigos, vou te falar os artigos importantes. Artigo 4º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 33, artigo 40 e o 42. Então, todos os outros são importantes. Tem alguns que são mais focados para o criador comercial. Uma outra coisa que muita gente não sabe: quando um criador comercial vende uma ave, ele emite a nota fiscal, ele tem que informar bem esse espaço, quem é o comprador. Então, gente, isso daí vocês têm que... Eu tenho nota fiscal, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, gente, leia a N10, tá? Guia de transporte é a coisa mais fácil que tem. Entra no Sispas, digita sua senha, bonitinho, seu CPF. Tá lá embaixo, transporte, emitir. Vai do ponto A ao ponto B. Salvo me engano, lá tem exposição, treinamento, outras coisas mais. Você assinar lá o que você vai fazer e leva essa guia com você. O mais comum, pessoal, é a opção treinamento, né? Sim. Indício de partida, seu endereço. Vou comprar uma ração no Alberto, o endereço da loja. Opção treinamento. Treinamento. Acabou. Está documentado. Então, relação de aves e a guia de transporte. Tá. Básico, é lei, tá aqui, ó, né? Tem que ter. Um adendo, tá? Da porta para fora, tá? Porque daqui para dentro é seu estabelecimento comercial e no artigo 7º, parágrafo 1º, é proibido. Aí colocaria a praça desse. Não, pode colocar. Você vai vir aonde? Vou vir no número tal, uma referência. Sim. Tem a praça, não sei qual o número da praça, lá pede o número. Praça Alberto Leon, qual o número? Não sei. Sim. Você coloca uma referência. Lógico. Então eu falo para vocês, criadores, gente, tá aí as dúvidas, Alberto, que você queria. A federação, eu agradeço, que antes de vir para cá, que você me conversou comigo, que eu estaria próximo aqui, eu conversei com o Nego, ele autorizou, tá? Porque eu sou diretor da FEBRAPS. Tudo bem, poderia vir falar aqui como criador, mas estou citando o nome da FEBRAPS, pedi autorização para ele. Até por isso uma federação que ela dá mais credibilidade para você, pessoal, porque assim, isso é o que tem que ser feito. Então não inventei, não é lei, está no papel. A IN10 é o que nos rege hoje em São Paulo. Até como data, não, hoje é o dia... Hoje é dia 13. Até vai que mude alguma coisa, porque o vídeo fica eterno no canal, então hoje é dia 13, né? 13 de fevereiro de 2020. Deixar bem registrado. E outra coisa a falar, Alberto, é assim, os criadores olham direitinho o que vocês estão fazendo, analisam. E outra coisa, não critica a sua associação. Dá sugestão para melhorar, né? Chega para o seu presidente, para os diretores, e fala, ó, o senhor poderia fazer isso? Pergunta, o senhor precisa de ajuda? Porque eu vou falar um negócio, Alberto. Até pegando um gancho, criança, para os próprios canais de televisão, só passa desgraça. Se Se pensasse em coisas mais positivas, não ia ser um mundo melhor? Eu acho que seria, eu acho que é assim, Alberto, ó, quando tem torneio de Capotri, vou dar um exemplo para você. Muita gente não sabe, mas tem muitos presidentes, muitos diretores, que eles vão no sábado montar as rodas. Ele larga a família dele para poder... Até algumas passam de 300 aves na estaca, né? E é tudo voluntariado, não tem nada ali que é pago. Então, gente, vocês têm que incentivar e parar essa mania que eu escuto. Eu não vou ficar sócio porque o clube não faz nada, a gente faz muita coisa. Agora, Alberto, porque assim, eu vou ser sincero, assim que no estado de São Paulo, até o chão da Cobrap, o pessoal está olhando os criadores amadores com outros olhos, tá? Por que acontece? Nós estamos no Brasil, estamos numa baita de uma... O que está crescendo de área? É a PET, pessoal. É a área PET que está crescendo no Brasil. Tem que ver a criação de metro no agronegócio. Mas demorou, né, Danone, para ver um negócio desse, né? Mas Alberto, você sabe qual é o problema? Vamos falar o que acontece. A verdade é o seguinte, no Brasil existe o direito ambiental, mas não existe a política ambiental. Nós tivemos um retrocesso, certo? Não vou citar para não criar atritos,
para mim não interessa, e agora está tendo as aberturas. Por quê? Porque o passado, vou falar assim na linguagem que a gente escuta, o passarinheiro foi taxado como sendo traficante. Nós não somos traficantes. Eu tenho meu trabalho, eu tenho como provar. Você tem o seu trabalho, com certeza. Eu não dependo de passarinho, eu não vou lá no monte no meio do mato, trazer aves. Vamos falar a verdade? Nós sabemos quais as regiões que hoje têm os maiores números de aves. São traficantes, são os traficantes. Pergunta se é criador amador. Não. Verdade. Mas como eu sei também, Alberto, eu defendo assim o seguinte. Existem regiões que nós sabemos que a pessoa ganhando R$5 por dia, ele está com um sorriso, ele passa fome. É verdade, infelizmente. Infelizmente. É o mais pobre ainda, né? É. Mas existe, eu acho que pode haver projetos que acabam. Vai incentivar, né? Incentivar. Temos setas com um monte de aves aprendidas, faz esse pessoal, ensina a ser um criador. Eu mudaria muito a legislação. Um trabalho de realização, um trabalho fotográfico. Não só isso, Alberto, porque se você transformar uma pessoa dessa num criador... Sensacional, já tem a mão. Não vou falar criador comercial, mas um criador que ele possa vender essa ave, que possa exportar, porque o nosso país, a fauna, a flora, a biodiversidade, o ecossistema, todos lá de fora são doidos para meter a mão. Eles amam as aves do Brasil. E lá nós temos, que foi mostrado, torneio nos Estados Unidos. Canadá tem passarinho. A Alemanha também tem, que eu sei. Sim. E outros lugares mais. Gente, se fizer um trabalho bem feito, eu acho que diminui pelo menos o tráfico de aves. Um outro trabalho que tenho que citar, que está sendo feito muito bom, que é o caso da introdução dos bicudos aqui em São Paulo. Teve um vídeo que eu vi na internet, que me enviaram. E vou falar, só falta uma motivação e um direcionamento. Todo mundo quer dar uma ave para fazer um projeto desse. Só falta o direcionamento e a parceria. A N10 proíbe. Então. Porque você sabe o que acontece, Alberto? Eu vou citar um ocorrido. Eu estava em Santo André, no shopping que eu fui lá, no centro, perto do Parque Celso Daniel. Eu gostei, quando eu gostei do veículo, escutei o Canário da Terra cantando. Gente, você imagina, hoje aqui nós temos as sabiás, mas você imagina a gente estar aqui no centro de São Paulo, no Parque Trianon, aqui na região onde você mora, Vila Lobos, a gente vê um canário cantando, um curió cantando. Sim, você entendeu? Pode ser reintroduzido, sim. As coleiras estão voltando para São Paulo, né? As coleiras, eu acho assim, por quê? Porque nós criadores amadores, os comerciais também, é o que mais hoje o bicudo está fora. Eu vou falar que o bicudo está em extinção. E cria mais que canário em gaiola. Porque o bicudo hoje tem não sei quantas mil aves. Então, e tem poligamia, o macho ela com 10 fêmeas, negócio assim. Mais curioso. Por isso que eu falo que hoje não é mais hobby. Sim. Hoje virou um negócio, criador amador. Então eu peço para vocês, desculpa ser insistente, leia a IN10, é sua obrigação. O exemplo que eu vou te dar, você vai sair do carro com um carro para viajar. Você não tem que fazer uma revisão? Você não tem que olhar a documentação? Você não tem que estar portando sua CNH? Sim. Então tudo bem, é a mesma coisa. Você vai sair com sua ave. Relação via de transporte, ponto. Plaquinha de identificação, CTF e número de anilha. Tranquilo? Gaiola, 3 puleiros ou mais com diâmetro diferente. Tá ok? Tá ok. Passarinho anelado, bonitinho, certinho. Acabou. Ponto. Bom. Certo? É isso daí, gente. Obrigado. E desculpa por alguma coisa. Pessoal, agradeço a presença do Danone aqui, vindo pela Febrap, ter cedido ele para dar essa palestra para vocês, né? Assim, para dar uma recapitulada aí desse que é o que nos rege, né? Eu agradeço também, pessoal, o pessoal da CEDE pela parceria com os vídeos, Injetfur, a Suprapet, né? A Lavizu, a W Espelhos e também agora a Febrap por ceder o Danone para dar essa pitada aqui para nós, né? Torcemos para que saia logo a PL 1295, né? E que o Brasil seja referência em criação e exportação de aves e não países pequenininhos da Europa, que é uma vergonha, né? Pessoal, obrigado por tudo e um ótimo dia a todos.